Mais um episódio do Filosofia das Coisas. Você tem medo do mal? O que é mal? Depois da vinheta. E rodada a vinheta, eu estou testando meu novo equipamento. E espero que o som esteja legal. Depois eu vou testar inclusive com uma musiquinha. Criar uma musiquinha na hora desses repente rock, cujo card está aí em cima. Você tem medo do mal? Do mal. Ou seja, a maioria do brasileiro cristão, mal representa igual diabo. Por quê? Por que você tem medo do mal? Já parou para pensar? Todo mal que a gente teme, principalmente o que a gente teme, parte da premissa, da possibilidade daquilo que você poderia fazer caso você fosse o ente que você tem medo que faça o mal. Ou seja, a dimensão do mal que há no mundo é a dimensão da possibilidade de males que você é capaz de conceber como mal. E olha que minha mente é fértil. Como eu sou capaz de pensar mal? E você também. E aí temos medo. Porque a reação do cérebro de 60 mil anos é ter medo. E por que você me vê assim tão tranquilo, com tanto medo? As pessoas falam, por exemplo, não sei o que, porque guerra comercial, guerra, Estados Unidos, Brasil, Rússia e tal. Você percebe que existe um padrão. A história é interessante, a história é linear. A gente vê como linear, é o nosso modo de ver o mundo, o espaço-tempo. E eu não vou falar em física quântica para não complicar mais ainda. Mas o medo, nesse sentido, é absolutamente inútil, porque se você crê que Deus é maior, porque assim a maioria das pessoas crê em Deus, independente do que seja. Alguns creem que Deus é, outros que é uma coisinha que existe, outros que, enfim, dão um nome, né? Alguns creem numa ideologia, seja lá o que for. E toda ideologia está carregada sempre da sua antítese, né? Do inimigo, da figura do inimigo, da figura do diabolos, aquele ente que transforma. Mas na verdade isso tudo é muito alimentado por nossos processos cerebrais que tem medo de coisas inúteis. Não adianta ter medo do mal. Não adianta, por exemplo, a um crente, a um evangélico, cristão, católico, ou enfim, qualquer pessoa que creia que o mal é representado pelo... Isso eu falo arquetipicamente e, enfim, creem no mal como demônio, Satanás e tem medo. Não há razão alguma para ter medo se a pessoa crê firmemente que Deus é maior, ou seja, tem medo, mas não crê que já é concluso, já foi feito, já está terminado, já está concluído, já está acabado. Pelo menos é isso que consta no Evangelho de Jesus. Os 4. O resto da Bíblia tem um monte de coisa, um monte de merda.
um deus mau que manda matar, não sei o quê. Aí tem toda uma história arquetípica, aí mistura com a epopeia de Gilgamesh, aí mistura com arquétipos antigos, de deuses antigos e tal. Enfim, esse fenômeno da mitologia é muito interessante, porque mostra o modo de olhar do povo daquele mundo. Mas medo de demônio, ou seja, da existência ser inútil, ser algo mal e tal. Muito bem, uma pessoa que não creia, que pelo menos diga que não crê em nada e tem esses medos, até faz sentido, porque beleza, não crê em nada, enfim, é paranoia e tal, aí tenta Freud, aí vai pra não sei o que e tal. Agora, o que me causa, assim, uma admiração é pessoas que dizem crer, né? A maioria diz crer. A maioria. Pelo menos 80% da população brasileira, sei lá, fora que você tem pessoas que são budistas e católicos, vão para a missa e depois vão para o culto budista, vão para não sei onde, porque tudo é livre, e tem várias coisas, e tem o pessoal da nova era que bota Jesus no meio da parada toda, dizendo que Jesus é mais um Buda. Enfim, tem toda essa mistureba e tal, não sei o que. Mas a maioria das pessoas diz crer em um Deus que é bom. Então por que, caralho, ter medo se ele é bom? Ah, mas o mundo é mau, o mundo tem as coisas más. Mas espera aí, quem fez com que o mundo fosse mau? Porque até havia um equilíbrio, assim, antes até a era dos Neandertais, a coisa ia boa, assim, tipo, a natureza toda harmônica lá, tal. Teve a era do gelo, mas fenômeno natural. Depois da Revolução Agrícola, aí o bicho pegou, né? Aí, como os enfeitiçados pelo trigo e pelas plantações e pelo latifúndio e por toda essa coisa, e pelo fantástico mundo de John Stuart Mill, do consumo e do queremos mais e queremos mais e queremos mais, pois não estamos nunca satisfeitos com quem somos. Queremos sempre o outro lugar ou o lugar do outro. Temer o quê? Você não crê que é tudo bom? O próprio ensinamento, o próprio Jesus, que vocês tanto pregam, diz não temais, diz não andeis ansiosos por coisa alguma, diz amai os vossos inimigos, diz o que não tiver pecado, no caso, ou seja, o que não tiver erro, ou seja, o que não tiver bugado, ou seja, o que não tiver fudido, ou seja, o que não tiver teto de vidro, o que não deve nada, que atire a primeira pedra. E vocês não creem, e tem medo. Se nem Deus atirou a pedra, vocês têm medo da pedra. Morrem de medo de ser esmagado pela pedra. Medo de ser esmagado pela pedra. Aí se a pedra não for o cristianismo, se for Alá e ele me esmagar, ou então se for a bruxaria, ou bruxaria do bem, witch, very good, ou se for daquela do mal,
ou se for fantástico, ou se a realidade for multidimensional e for tudo uma armadilha destruidora. Aí vai todo mundo ser destruído e... Que estupidez, né? Uma inteligência que se autodestrói. Uma consciência que se autodestrói. Bom, eu não tenho medo disso não. Eu acho que... Vocês não deviam ter medo disso não, porque... Vocês dizem crer. Um Deus que ama todos os seus filhos. Não só os que fazem parte do pacote. Ou será que vocês têm medo justamente... Vocês têm medo de não estar dentro certinho do pacote? É esse o medo? Eu não estou cumprindo com o que o meu guru, o meu pastor, o meu mestre, vamos supor lá, enfim, seja lá qual sua religião for, o mestre que você tenha, eu não estou cumprindo com o que ele está dizendo, eu estou fazendo do meu jeito, e aí tudo está dando errado, tá dando errado, às vezes nem tá, mas não, tudo caiu, deu errado porque, e aí culpa, eu tenho medo do demônio que vai me atacar e tal. Cadê seu Deus? Cadê o seu Deus? Porque o seu Deus é um fracote, um Zé Ruela, um mané, que é incapaz de te proteger, você dando dinheiro todo mês lá certinho. Ah não, atrasou um mês, sim, Deus realmente está preocupado com dinheiro. É foda. Por isso vocês têm medo. Não olha no espelho e diz assim, o que eu sou de verdade. Não. Tenho medo do que eu sou de verdade. Tenho medo de... Essa é a resposta para o seu medo. É você mesmo. Quem tem medo de si mesmo, tem medo de tudo. Tem medo do inimigo, tem medo de ser roubado, tem medo de ser assaltado, tem medo de sair da rua, tem medo de... Ai, eu tenho medo do mundo. O mundo vai me atacar, o mundo vai me destruir. Porque eu seria capaz. Porque meu caráter é assim, né? E aí eu tenho medo de que... Porque alguém pode ser assim também, né? Ter essa mesma maldade que eu pensei. Alguém pode ter. Mas por que eu pensei? Por que eu não pensar coisa boa? Por que eu não pensar em ser produtivo? Por que eu não pensar em ser criativo? Por que eu não pensar em vida? Vida, 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 porra! Por hoje é só. Filosofia das coisas. Para aqueles que dizem que creem. Reveja seus conceitos. Dá uma filosofada aí na vida. Reflete, pensa. Usa o cérebro. Beijo. Falou.